Inscreva-se agora no canal. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Fomos Testemunhas de Jeová. A doutrina do sangue é uma das doutrinas que diferenciam as Testemunhas de Jeová dos demais grupos cristãos. As Testemunhas de Jeová preferem morrer a tomar transfusão de sangue. E se baseiam lá no livro de Atos, capítulo 15, versículo 28 e 29. Bem, quando você pesquisa de fato esta questão, você vai perceber que não se estava falando de transfusão de sangue em momento nenhum. Apenas o objetivo desse meu vídeo não é ficar debatendo doutrinas. Porém, vamos pensar um pouco. A lei antiga lá de Moisés, ela tinha diversas regras, eram cerca de 600 leis. E a gente percebe que quando Jesus veio à Terra, ele desrespeitou várias dessas leis. Não, mas ele era o Filho de Deus? Ele era o Filho de Deus, mas ele era um judeu. Ele tinha que respeitar. Por exemplo, aquela mulher que sofria de um fluxo de sangue e que tocou na veste de Jesus e foi curada, ela ficou com medo, porque ela desrespeitou a lei. Ela desrespeitou a lei. Mas Jesus fala, não, filha, a sua fé te fez ficar boa, não fique preocupado. Jesus Cristo, neste caso, desrespeitou a lei, certo? Mas com que objetivo? Porque a lei, na realidade, a lei foi feita para o homem e não o homem para a lei. Jesus Cristo sabia muito bem da importância da lei, mas ele sabia muito bem da maior importância da vida humana. Então, Jesus Cristo, em diversas ocasiões, quando curava pessoas no sábado, quando permitiu que os discípulos comessem no sábado, ele até citou lá o caso de Davi, que ele com seus homens comeram os pães da proposição do templo. Aquilo era proibido. Por que eles comeram e Jesus elogiou esse fato? Por quê? Porque a vida humana estava em jogo. Então, era a questão de obedecer a uma lei ou a vida humana. Então, esses princípios mostram que a vida humana ela é superior a qualquer lei. A lei do sangue ela é uma delas. Os israelitas antigos não podiam comer sangue. Mas, se um israelita estivesse no campo e ele encontrasse um animal morto, ou seja, sem sangrar, ele poderia comer. Porque a vida dele poderia depender disso. Ele poderia estar com fome. E Jeová não mataria ele por conta disso. Aliás, existia toda uma forma de purificação. Então, o que foi dito lá em Atos, por exemplo, a questão que estava sendo discutida ali, na realidade, era a circuncisão, e não a questão do sangue. E as coisas necessárias que o texto fala, eram exatamente os 4 aspectos que na lei antiga eram aplicáveis aos israelitas e aos residentes forasteiros que viviam junto com os israelitas. Que era a questão da imoralidade, da idolatria, as coisas sacrificadas a ídolos e o sangue. Mas a gente vê logo após, lá em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo discutindo a questão das coisas sacrificadas a ídolos. E diz que aquilo era questão de consciência. Ou seja, era uma das 4 coisas necessárias que o texto de Atos falava. E lá na frente, algum pouco tempo depois, era uma questão de consciência. Então percebam bem, que não existe questão do sangue. Quando a vida humana ela está em jogo, está em risco, Jeová Deus, ele quer que a vida humana seja preservada. E ele não quer mártires que ficam obedecendo a regras. E o corpo governante é muito ridículo ainda nessa questão de pegar o sangue e dividir em quatro componentes principais. Isso é ridículo e anticientífico. O sangue não tem 4 componentes principais. Ele tem cerca de 13 ou 14 componentes principais. Certo? Ou seja, o corpo governante é leigo, inclusive, em medicina. Inscreva-se no canal. Deixe o seu like. Compartilhe o vídeo. Faça a sua parte para ajudar outros.